Capítulo 34. À luz da compreensão. Isabel não levava a sério seu estado de saúde, pois desde que saíra da prisão sempre tinha acessos de tosse e logo melhorava. A cela em que ela ficara era úmida e fétida, e várias presas chegaram a desenvolver sérios problemas pulmonares devido à situação precária daquele lugar. Isabel pensava que com ela poderia ser diferente. Acreditava se tratar de uma gripe mal curada que havia contraído na prisão. Mas, com o passar do tempo, a tosse não dava tréguas. Isabel tossia sem parar à noite, chegando a levantar cansada no dia seguinte. Teresa foi ficando cada dia mais preocupada com a amiga. Isabel não apresentava melhoras e seu estado começava a dar pena, tal esforço que fazia para tossir. Uma semana se passou. Teresa foi buscar os resultados dos exames de Isabel, mostrou-os ao médico e ficou sabendo o diagnóstico. Tuberculose, que precisaria de tratamento urgente com um pneumologista. Teresa ficou arrasada quando descobriu o mal de Isabel. Preocupada, chegou à casa dela com os exames nas mãos. Isabel sentia que algo sério estava acontecendo, pois Teresa era sorridente fora do trabalho. E naquele dia já não se mostrava a mesma, sua fisionomia estava carregada, denotando certa preocupação. Isabel foi quem entabulou a conversa, dizendo: Teresa, o que está acontecendo? Você está com uma cara. Teresa mexeu o envelope que trazia nas mãos e disse: Fui buscar os resultados dos exames, e devo confessar que não foram nada bons. O médico acabou de me informar que você está com tuberculose, e pelo jeito já está em estágio avançado. Isabel não pôde acreditar no que estava ouvindo, já que ela ainda se considerava uma mulher jovem e cheia de vida. Depois do primeiro momento, foi logo perguntando: Mas na verdade o que vem a ser a tuberculose? Olha, Isabel, eu precisamente não sei lhe responder. Mas aconselho que vá procurar o Dr. Arnaldo amanhã mesmo e trate de saber o que é. Teresa ficou ao lado de Isabel e perguntou: Você já tossiu sangue alguma vez, Isabel? Isabel ficou calada, e depois de alguns segundos finalmente respondeu: Sim. Para falar a verdade, tossi sangue várias vezes, mas sempre eu acreditei ser da garganta que estava irritada. Minha amiga, você não deveria ter me escondido isso, pois quanto mais cedo se faz o tratamento maior a possibilidade de cura. Isabel ficou estática, olhando para o nada, quando respondeu: Bem, se a tuberculose tiver que me matar, ela o fará, querendo ou não, portanto, tenho que ficar calma e seguir adiante. Para ser sincera, antes de conhecer as verdades espirituais eu tinha medo da morte. Mas hoje isso não me ocorre mais, uma vez que sei que o espírito continua vivendo. A única coisa que peço a Deus é que, se porventura isso vier a me acontecer, que Ele permita que eu seja ajudada assim que houver o desenlace. Isabel, concordo plenamente com você que a doutrina nos dá serenidade diante da morte, mas não acha que devemos também cuidar da roupa carnal que Deus tão benevolente nos emprestou? Se Ele nos emprestou devemos cuidar, pois saiba que tudo o que fizermos, ou mesmo deixarmos de fazer, nós deveremos prestar contas a Deus. Isabel nesse momento levantou a cabeça e disse: Realmente. Farei a minha parte, vou procurar o Dr. Arnaldo amanhã mesmo, e pode ter certeza que lutarei contra essa doença. Teresa abriu um sorriso em seu rosto preocupado. E nesse momento Isabel sentiu-se amparada por Deus e por sua amiga, que era como uma irmã para ela. Depois de Teresa conversar com Isabel, finalmente voltou para casa, pois tinha que começar a preparar as coisas, já que no dia seguinte iria trabalhar e não poderia acompanhar a amiga ao médico. Assim que Teresa saiu, Isabel ficou a pensar em como contrair a doença, e não foi difícil se lembrar de Margarete, que viu tossindo diversas vezes enquanto esteve na prisão. Certo dia, ela estava a tossir e a manchar de sangue um pedaço de pano. Isabel logo se lembrou daquela mulher,
e não pôde deixar de sentir pena por ela. Mas o que ela ignorava completamente era que Margaret havia falecido na prisão da mesma doença. Teresa sabia que Margaret havia falecido, mas para ajudar a amiga a esquecer definitivamente aquele local, não comentara com ela. Teresa voltou para casa, mas sua preocupação estava em Isabel, pois sabia o que a esperava, já que tinha visto na penitenciária inúmeras mulheres contaminadas pela mesma bactéria. A partir daquele dia, sempre que Teresa não estava de plantão, ficava horas conversando com Isabel, procurando ampará-la. Isabel resolveu seguir as orientações médicas e enfrentar sua situação de uma vez por todas. Com isso, ia ao médico todo mês para que se fizesse a devida avaliação. Naquele dia, Isabel sabia que iria ao médico e, com isso, sempre levava o Evangelho segundo o Espiritismo, pois tinha que esperar muito para ser atendida. Assim, ficava a ler o Evangelho, de modo que não via o tempo passar. Aos poucos, Isabel foi se sentindo ainda pior, pois além dos sintomas da tuberculose, ela sentia tamanha fraqueza que vez por outra a deixava deitada quase o dia inteiro. Teresa se afeiçoara a Isabel, e em nome desse carinho especial que sentia pela amiga fez questão de estar a seu lado naquelas horas difíceis. Sempre que não estava trabalhando, Teresa ia com Isabel ao médico, que ficava a fazer perguntas sobre a doença e o quadro clínico de Isabel. Certo dia, quando Isabel esperava sua vez de ser atendida, ficou olhando para uma senhora de mais ou menos 70 anos que conversava com outra senhora que também esperava para ser atendida, e não deixou de ouvir. Dona Filomena, tudo que estiver ao meu alcance para me curar, eu farei. Olha que tenho 77 anos e, se tiver que morrer, morrerei lutando. Isabel envergonhou-se por estar desistindo, pois ainda era jovem e, embora envelhecesse pelo sofrimento, estava praticamente desistindo da vida. Foi então que, com os olhos marejados, olhou para Teresa e disse: Minha amiga, hoje aprendi uma lição valiosa. Enquanto houver sinais vitais neste corpo de carne cansado, lutarei. Sou uma mulher fraca e até hoje venho me portando como criança caprichosa que se revoltou contra a vida. Vou lutar, e essa doença não vai me vencer. O rosto de Teresa se iluminou num sorriso, pois não sabia o que havia feito Isabel mudar seus pensamentos, mas, fosse o que fosse, ela estava feliz pela resolução da amiga. Finalmente o médico chamou o número de Isabel, e ela, juntamente com Teresa, entrou para falar com o Dr. Arnaldo, que estava assentado em sua cadeira, escrevendo alguma coisa na ficha da paciente anterior. Isabel sentou-se em frente ao médico e disse: Boa tarde. O médico, que continuava a escrever, respondeu aos cumprimentos de Isabel e perguntou: Boa tarde, Dona Isabel. Como está se sentindo? Isabel, esfregando uma mão na outra, passou a dizer: Sinceramente, não estou me sentindo bem. Uma fraqueza descomunal se apoderou de mim, e já não tenho ânimo para nada. O médico fixou seu olhar em Isabel quando disse: Vou pedir um novo raio-x depois que o fizer, volte para conversarmos. Isabel, que olhou para Teresa, nada disse, obedecendo às ordens médicas. Passada exatamente uma hora, Isabel ficou de novo em frente ao consultório do médico, esperando chegar sua vez para ser atendida. Quando entrou no consultório, já com o exame, ficou atenta, olhando para o médico, que observava sem nada dizer. Dr. Arnaldo era um homem de 55 anos e tinha sua profissão como um verdadeiro sacerdócio. Ele gostava de usar de sinceridade para com seus pacientes. Olhou para Isabel e sem rodeios disse: Bem, como já havia lhe dito antes, terá que seguir à risca o que lhe for prescrito, pois essa doença é grave e ainda continua matando muita gente por este país. Teresa, percebendo a gravidade da situação, perguntou: Mas o que ela terá que fazer? Dr. Arnaldo respondeu: Dona Isabel ficará alguns dias aqui no hospital, e acompanharei a evolução de seu quadro.
Depois poderá voltar para casa. Infelizmente seu estado é gravíssimo, e no momento nada tem a dizer. Teresa, percebendo que o médico estava querendo encerrar a consulta, perguntou: mas o que é necessariamente essa doença? O médico, remexendo-se na cadeira, olhou fixamente para Isabel e Teresa e passou a responder. Essa doença é uma infecção pulmonar grave, e é muito contagiosa. A pessoa com tuberculose ativa pode expelir, quando tosse, partículas que contêm bactérias. E uma pessoa sadia, ao inalar essas partículas, pode contrair o bacilo de Koch, tornando-se enfim doente também, mas muito vai depender da imunidade da pessoa. Se a imunidade estiver bem, o próprio organismo vai isolar a bactéria, fazendo com que a pessoa seja apenas uma portadora da bactéria, que não lhe oferecerá problema algum. Isso é muito comum em lugares fechados, pois sua transmissão se torna mais fácil. Olhe seus raios-X, mostram claramente onde a tuberculose se instalou e que ponto de seu pulmão está danificado. Neste momento, o médico pegou as radiografias de Isabel e as levou diante da luz, para que se pudesse ver melhor. Com a caneta começou a mostrar e a explicar. Veja como está a parte superior de seu pulmão esquerdo. Podemos dizer que ainda não está avançada a doença, mas se você não tratar poderá piorar. Isabel olhou para os raios-X, e logo pôde perceber quão grave era a doença, e sentiu medo e ímpetos de sair dali, mas resistiu aos primeiros rompantes e ficou a observar a explicação do médico. O médico então perguntou: tem sentido fadiga, falta de apetite e febres ao entardecer? Sim, respondeu Isabel, mas o que me incomoda muito é o cansaço. Geralmente não faço nada e o cansaço não me dá tréguas. Esses são de fato os sintomas, por isso pedi que fizesse o raio-X. Mas, doutor, essa doença tem cura? Bem, se seguir o tratamento direitinho, tenho certeza de que em um ano a senhora estará liberta desse mal. Olhando para Teresa, o médico continuou. E, quanto à senhora, procure não ficar muito tempo com ela em lugares fechados. Mas, doutor, ela não tem ninguém para ajudar, só a mim, e vou fazer isso mesmo sabendo que corro o risco de ficar doente também. O médico sorriu ao perceber a simplicidade de Teresa e passou a dizer: não se preocupe, ela ficará no hospital por uns dias, e não precisará se expor ao bacilo. Isabel foi incisiva quando disse: de maneira alguma. Quero continuar a sentir a liberdade que tenho em minha casa, de modo que não ficarei internada. O médico, olhando para Isabel sem muito entender a que se referia, continuou: está bem. Então, Dona Teresa, todas as vezes que a senhora estiver perto de Dona Isabel, peço que use máscara, pois assim não sofrerá o contágio, isto é, se já não se contagiou. Teresa, olhando para o médico, disse: está bem, doutor, farei tudo o que o senhor mandar. E assim o médico logo encerrou a conversa, dizendo: Dona Isabel, quero que esteja aqui pelo menos uma vez por semana para que eu possa vê-la, pois, se fizer necessário uma internação, a senhora terá que fazê-la. Isabel logo concordou e pegou o lenço que estava em sua bolsa, e cada vez que ia falar com Teresa, colocava o lenço na boca, para não deixar a amiga doente. Isabel tossia muito, uma tosse muitas vezes mesclada com sangue e secreção, tinha febre todas as tardes, e o cansaço não lhe dava tréguas. Emagrecera muito em pouco tempo, pois tinha uma terrível falta de apetite. Mas ela continuava a sentir o remorso a lhe torturar mais que a doença, de modo que decidiu que não faria o tratamento, e que mentiria a Teresa que iria ao médico sempre que ela estivesse de plantão. E assim se deu. Teresa acreditou em Isabel, e sempre estava em sua casa, se prontificando a fazer uma coisa ou outra, sem desconfiar que Isabel havia abandonado o tratamento. A empolgação ao ouvir a conversa daquela senhora deu lugar a um desejo mórbido de morrer.
Isabel passava quase todo o dia deitada, e mal se levantava para preparar alguma coisa para comer, pois o cansaço passou a ser seu companheiro de sempre. Teresa ia um dia sim e outro não à casa de Isabel, de modo que lhe preparava a comida e limpava sua casa, para deixar Isabel apenas descansar, já que foi uma instrução médica. No entanto, Teresa não entendia como Isabel piorara tanto, pois ela havia emagrecido a olhos vistos, e suas olheiras eram profundas, emprestando à sua fisionomia um aspecto cadavérico. Isabel estava pálida como cera, e Teresa já estava preocupada ao extremo com a amiga. Embora Teresa procurasse cuidar de Isabel com esmero, ela não deixava de perceber que a amiga estava decaindo rapidamente. Manuel estava saindo do curso e seguindo na direção do jardim que tomava uma boa parte da colônia quando ouviu alguém dizer: Manuel, por favor, preciso falar com você. Manuel, girando nos calcanhares, viu um casal, que se aproximava sorridente. Retribuindo o sorriso, ele disse: Querem falar comigo? Sim, Manuel. Estamos aqui porque precisamos muito que nos perdoe. Estou me sentindo terrivelmente triste por não ter podido falar com você antes. Manuel, sem entender, respondeu: Está havendo um equívoco. Não tenho do que lhes perdoar, pois nem mesmo os conheço, disse Manuel, sorrindo. Meu irmão, infelizmente existe motivo para lhe pedirmos perdão, sim, mas você desconhece os nossos atos. Manuel, ainda sem nada a entender, disse: O que acham de sentarmos ali naquele banco e conversarmos um pouco? E assim os três sentaram-se, e Manuel olhava curioso para eles, pois não se recordava de conhecê-los, resolveu apenas ouvir o que tinham a dizer. Manuel não deixou de perceber que o homem parecia ter entre 30 e 40 anos, era moreno e tinha um sorriso largo. A moça, por sua vez, era baixa, tinha cabelos negros como a noite, e tudo era delicado nela, o que emprestava-lhe um ar de jovialidade que a deixava ainda mais bonita. Depois de se sentar em um banco sob a copa de uma frondosa árvore, o homem começou a dizer: Sei que não nos conhece. Nem poderia, partimos da terra muito antes de você se tornar adulto. Chamo-me Onofre, e ela se chama Graça. Já o conhecemos, pois ficamos em sua casa por algum tempo. Manuel, sorrindo, disse: Como? Vocês ficaram em minha casa? Sim, respondeu Onofre, e não foi difícil para ele explicar o porquê do pedido de perdão, já que Manuel agora entendia bem os fenômenos espirituais que circundam os seres humanos. Graça apenas ouvia, com a cabeça baixa, sentindo-se totalmente envergonhada, pois Onofre não tinha vergonha em expor a Manuel tudo o que fizera enquanto este ainda estava na carne. Manuel ouviu o relato de Onofre assustado, e finalmente entendeu por que agia daquela maneira com Isabel, vindo a se arrepender em seguida. Finalmente Manuel perguntou: Mas já que vocês estavam em minha casa, como receberam ajuda? Foi Graça quem disse: Quando você começou a frequentar a casa do espírita, passei a prestar atenção quando você lia o Evangelho em voz alta. Certo dia, você leu que devemos orar pelos nossos inimigos. Sinceramente, nós nunca tivemos nada contra você ou Isabel, mas nós precisávamos de vocês para nos sentir vivos. Ou seja, para sentir que ainda tínhamos nossos corpos de carne que havíamos perdido. E, a partir daquele dia, quando você lia o Evangelho, Onofre e eu ficávamos perto ouvindo, até que certo dia nos arrependemos de coração por tudo que havíamos feito a você e sua esposa. Após uma breve pausa, ela prosseguiu: Finalmente, depois de fazermos uma prece, recebemos a visita de uma pessoa que havia sido mãe de Isabel, e ela nos ajudou a vir para esse lugar bendito. Mas nós ainda estamos passando por tratamentos, pois somos doentes por prazeres sexuais, mas agora, graças a Deus, esse tratamento tem nos ajudado a ver que o sexo tem uma finalidade honrosa,
e que quando abusamos dele certamente colhemos muitas dores. Por isso, meu amigo, pedimos que nos perdoe, pois estávamos doentes ao extremo quando fizemos aquilo com vocês, mas já melhoramos bastante. Manuel, olhando ora para Onofre e ora para a Graça, finalmente respondeu: Meus irmãos, não tenho nada a lhes perdoar. O que me deixa feliz é o fato de que mesmo sem saber vocês foram ajudados mediante a leitura que eu fazia semanalmente do Evangelho. Eu não só os perdoo como gostaria que se tornassem realmente meus amigos, pois quero passear e muitas vezes me falta companhia. Os três se abraçaram, selando o início de uma grande amizade. Manuel, depois que Onofre e Graça se afastaram, sentiu-se diferente. Foi logo para o seu alojamento na colônia, e deitou-se, pois ainda não havia se livrado de todas as sensações da carne, se pôs a pensar no relato de Onofre e de Graça. Manuel permaneceu deitado e de repente algumas imagens começaram a surgir em sua mente, como lembranças que haviam sido esquecidas, e essas imagens eram incontroláveis. Manuel ficou parado, vendo as imagens que surgiam em sua mente sem compreender o que se passava. Foi então que Marisa entrou, procurando no alojamento. Marisa o encontrou deitado com os olhos fechados e, percebendo o que ocorria, disse: Fique calmo, meu filho. O que está acontecendo a você é que determinadas lembranças de suas existências estão aflorando, portanto deixe-as virem, não lute contra elas. Manuel ouvia tudo assustado, pois quisera de fato se lembrar do passado, mas essas lembranças começaram a vir quando ele finalmente não estava mais preocupado com isso. Marisa estendeu a mão sobre a cabeça de Manuel enquanto ele ainda estava deitado, e ele viu que das mãos dela saíam fachos de luzes que o deixavam calmo. Sem perceber, ele estava relaxando a ponto de começarem a lhe voltar todas as lembranças do passado. Manuel finalmente fechou os olhos e passou a ver todas as cenas como se estivesse assistindo a um filme colorido, mas diferente porque ele era o protagonista. Ficou deitado com os olhos fechados, e viu quando um homem alto, de calças brancas e botas pretas, entrava numa sala e falava em espanhol. Onde está Carmen? Perguntou Manuel à mulher que esfregava o chão. Senhor Hernandes, ela não está em casa, e não posso dizer aonde foi. Manuel, que se lembrou chamar-se Hernandes, ficou colérico e começou a gritar com a mulher. Mercedes, vociferou Hernandes, eu falei que não era para deixá-la sair, pois se isso acontecesse você se veria comigo, sua imprestável. Se souber que está escondendo algum ato vergonhoso, vou acabar contigo, maldita. A mulher se encolheu a um canto, e ficou a observar a expressão de raiva de Hernandes. Naquele momento, Manuel sentiu toda a sua raiva brotar em seu íntimo, pois aquelas lembranças estavam vivas no escaninho de sua alma. Hernandes saiu, montou em seu cavalo e, chegando à estrebaria, perguntou para João se havia visto Carmen. Ele respondeu que a vira dirigir-se para os lados do ribeirão. No mesmo instante Hernandes seguiu na direção do ribeirão e, ao chegar, pegou Carmen junto com Pablo, em pleno colóquio amoroso. Hernandes, enlouquecido, antes de dar uma surra na esposa, bateu em Pablo e amarrou a sela de seu cavalo, enquanto ouvia. Hernandes, não faça isso. Eu amo. Vagabunda. Você manchou o nosso leito e envergonhou meu bigode. Agora vai ver seu amante ser morto como um animal. E, sem dar tempo para o rapaz se vestir, amordaçou-lhe a boca e amarrou-lhe as mãos, e depois pegou Carmen, que Manuel logo reconheceu como sendo Isabel, e mandou que se recompusesse, pois ela estava em total desalinho. Então, carregou Pablo, seminu, até a aldeia. Como Pablo caíra várias vezes, ele se machucou muito e, numa das vezes, bateu com a cabeça em uma pedra e desmaiou. Assim que chegaram à aldeia, logo perceberam que Pablo estava morto. Hernandes gritava: Esse maldito está morto porque me envergonhou diante de todos vocês se deitando com minha esposa.
Carmen chorava, e nada dizia. Foram os irmãos de Pablo que o desamarraram e cobriram-lhe as vergonhas, pois Hernández não dera tempo para que ele se vestisse para chegar à aldeia. Os irmãos de Pablo reclamaram o corpo todo ferido do irmão. Um deles começou a gritar: Sabemos que nosso irmão errou quando tomou sua esposa, mas será que não merecia pelo menos ter protegido suas vergonhas? Não. Seu irmão é um cão e morreu como tal. As suas vergonhas, que me desonraram, deviam ser cortadas e jogadas aos porcos, pois somente uma porca como esta para deitar-se com um homem imundo. Bateu à porta do tenente Antônio, este o atendeu, e não foi difícil saber o que estava acontecendo. Viu quando os irmãos tiravam o corpo de Pablo enlaçado à cela, e logo percebeu que o motivo de toda aquela balbúrdia era a infidelidade de Carmen, esposa de Hernández. Manuel logo percebeu, pelo olhar, que o tenente Antônio era João Felipe, e este lhe disse: Hernández, você sabe que o Estado está a seu favor, pois matou para lavar sua honra, então, não vou mandar prendê-lo, mas terá que prestar contas por escrito de tudo o que aconteceu. E o que pretende fazer com ela? Vai matá-la também? Se essa é sua intenção, saiba que teria de ter feito antes, pois agora compete a mim proteger a sua vida. Carmen ficou a fitar o homem com rancor, ao mesmo tempo que chorava sem parar. Hernández, sentindo ódio pela esposa, disse que teria para ela um castigo melhor. Nesse momento a levou para casa, e mandou que se despisse, colocando-a em uma tina com água, passou a esfregá-la com uma pedra para que ela se limpasse, deixando a mulher em carne viva. Depois do banho, ele se lembrou de ter arriado as calças e a obrigado a se deitar com ele. Carmen ficou toda ferida, e a partir daquele dia, não mais era permitido que ela saísse de casa. Logo a cena mudou, para quando ele estava já adoentado em seu leito de morte, e Carmen a seu lado, dizendo: Maldito! Você vai morrer, e tenho certeza de que um dia nos encontraremos no inferno. Você me humilhou, matou o homem que eu amava, e ainda me expôs como uma vadia qualquer. Hernández, que estava imóvel em uma cama, apenas chorava por ter feito tanto mal a Carmen, pois soubera desde o início que ela só se casara com ele por imposição do pai, do qual ela não pôde fugir. Manuel se lembrou da sua última existência, e agora podia compreender muitas coisas, pois Isabel se casara com ele porque estava sozinha no mundo, mas nunca escondeu dele que não o amava. Manuel podia identificar cada uma das cenas vividas por ele antes. Isabel era Carmen, João Felipe era o tenente Antônio, que a tratou como uma meretriz, e ele era Hernández, que foi implacável com sua esposa. Pablo era Milton, o mesmo que lhe tirara a vida. Manuel, ao recobrar as lembranças, finalmente pôde entender que não era tão bom como havia pensado, e que tudo que lhe acontecera em sua última existência viera como resposta a uma existência anterior. Finalmente se lembrou das palavras de Matias, seu instrutor, que ensinou as máximas de Jesus quando disse: Quando Pedro tirou da bainha sua espada, Jesus disse que todo aquele que ferisse pela espada seria ferido por ela. Manuel nesse instante se lembrou que Hamilton fizera com ele o mesmo que um dia ele próprio havia feito contra Pablo. Sendo assim, Manuel entendeu uma das leis naturais da vida. Tudo o que nos ocorre vem como resposta de uma existência anterior ou de uma atual. Manuel pela primeira vez se lembrou de Isabel e sentiu ímpetos de pedir-lhe perdão, pois havia feito muito mal a ela em uma vida passada, e como ela poderia amá-lo. Marisa, percebendo o desgaste emocional de Manuel, disse: Meu filho, não fique a se lastimar, pois hoje tiveste a prova de que ninguém sofre ao acaso, e tudo nos vem como resposta do ontem, portanto, logo terás a oportunidade de estar com Isabel, e finalmente fazer algo que venha a sanar a dívida passada. Mas lembre-se de que o pagamento vem com o perdão. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Manuel, sem entender, perguntou:
Mas então quer dizer que Isabel irá morrer? Marisa, sorrindo, completou. Morrer? Não diga isso, porque você, melhor que ninguém, sabe que a morte não existe. Ela fará a viagem que um dia você fez, mas saiba que terá a oportunidade de ajudá-la e finalmente reparar os erros do passado para com ela. Manuel sentia-se atordoado com as lembranças do passado. Decidiu que não pensaria mais no assunto, pediu licença a Marisa e saiu em direção ao pronto-socorro onde trabalhava como cooperador. Isabel piorara terrivelmente, pois a secreção de seu pulmão era virulenta. Teresa finalmente passou a cuidar de Isabel usando máscara, afinal, sabia muito bem que não poderia ficar doente, já que ainda ajudava a mãe idosa, que morava com uma irmã no interior do Paraná. Isabel a princípio não se importava com o tratamento, visto que sempre dizia estar cansada de viver, mas, quando seu estado realmente se agravou, ela passou a seguir as orientações médicas à risca. A pobre mulher já havia perdido mais de 25 quilos, e quase já não levantava mais da cama, apenas tosse. Muitas vezes sangue vivo, em lugar de secreção, vindo do pulmão. Assim, Isabel foi definhando a olhos vistos, e sua vida era de idas e vindas ao hospital de sua cidade. Os vizinhos costumavam dizer que ela estava tísica por ter sido tão má com o marido. Outros diziam que ela estava recebendo tudo o que plantara na juventude. Mas, como ela havia feito boas amizades do outro lado da cidade, enquanto estivera na casa do sogro, sempre recebia visitas das amigas, que traziam frutas e canjas, ou iam vê-la somente para conversar com ela, na intenção de dar-lhe conforto. Certa manhã, Teresa chegou à casa de Isabel e pegou o evangelho, para juntas fazerem o evangelho no lar, já que a doente pouco se levantava. Foi então que Isabel começou a sentir a falta de ar aumentar, e quase já não podia mais tossir. Teresa, em desespero, saiu correndo em busca de auxílio, pediu para Dona Mariana chamar uma ambulância, e voltou correndo para o interior da casa de Isabel. Nesse interim, encontrou Isabel um pouco melhor, pois a fadiga já havia diminuído. No entanto, os antibióticos que Isabel tomava não estavam fazendo efeito. A ambulância chegou, e novamente Isabel voltou para o hospital. Assim que chegou foi para o oxigênio, mas a doença já estava adiantada, e ela já estava sucumbindo à sua violência, que a cada minuto se mostrava implacável. Teresa não pôde entrar na área de isolamento do hospital. Conversou com o médico e voltou para casa, para saber de mais notícias da amiga logo mais à tarde. Isabel estava estirada no leito e, de repente, olhando para a parede fria daquele quarto, viu a figura de sua mãe. Nesse instante a pobre mulher se esforçou para esboçar um sorriso. Marisa, olhando fixamente para Isabel, disse com compaixão: "Minha filha, teu sofrimento está prestes a acabar. Mantenha seus pensamentos na bondade, no amor e no perdão, pois estarei aqui até o último instante." Isabel logo adormeceu, e seu semblante era tranquilo e pacífico. Assim Isabel se alternava entre sonos e fadigas, até às 4h24 da tarde, quando seu corpo finalmente deixou de ser a morada daquele espírito que muito aprenderá enquanto esteve encarnado. Teresa, assim que voltou de sua casa para saber do estado da amiga, foi informada de que ela havia atestado óbito às 16h24, e não pôde deixar de sentir o passamento daquela que se afeiçoara de coração. Teresa cuidou de todas as providências concernentes ao enterro e ao funeral, e decidiu que Isabel seria enterrada no dia seguinte pela manhã. João Felipe estava desconsolado com a morte da mãe, pois, embora não se afinassem muito bem, ele a amava. Quanto a Janaína, foi com seu marido ao velório da mãe, porém, ficou parada, chorando em silêncio, encostada à parede se lembrando do quanto aquela mulher fora importante em sua vida. Alguns vizinhos, embora afirmassem sentir pela passagem de Isabel,
diziam que aquela doença ela pegara na prisão como pagamento do que fizera ao marido, que era um santo. Assim, Isabel baixava à sepultura, pranteada sinceramente por alguns, como seus filhos e Teresa, e mal falada pelas fofoqueiras antigas do bairro onde morava e se conhecia sua história. Capítulo 35. O verdadeiro sentido das coisas. Isabel adormeceu e quando acordou estava em outro quarto. Olhou para todos os detalhes e pôde perceber que era bem diferente daquele em que estivera internada. Ficou a observar. Do lado esquerdo de sua cama havia apenas uma mesa com um jarro com água. As paredes eram brancas, e a janela era grande, por ela os raios solares entravam, deixando aquele quarto simples ainda mais belo. Isabel logo adormeceu novamente, e não percebeu quanto tempo havia passado desde seu último sono, mas estava bem melhor, e já não sentia aquela fadiga. Até mesmo seu cansaço parecia ter diminuído. Isabel olhava para todos os detalhes do quarto, e via principalmente como a sua cama era confortável. Então, a porta se abriu, e uma senhora risonha entrou, dizendo: "Bom dia, Isabel, como se sente?" Isabel, acreditando ser a enfermeira, respondeu: "Estou bem melhor. Inclusive já não sinto mais aquela fadiga horrível. Mas o cansaço, embora tenha diminuído, ainda persiste, mas isso é normal, segundo as explicações do Dr. Arnaldo." "Por favor", disse Isabel, "gostaria muito de falar com Teresa." "Será que a senhora poderia pedir para ela vir até aqui? Preciso dizer-lhe para trancar bem a minha casa, pois agora não sei quanto tempo ficarei aqui." A enfermeira logo se apresentou. "Bem, antes de começarmos nossa conversa, deixe que me apresente. Eu me chamo Esther, e trabalho há mais de 45 anos aqui neste pronto-socorro. Não se preocupe com sua casa, pois certamente seus filhos já estão cuidando dela." Isabel ficou sem entender, e sorrindo disse: "Por favor, enfermeira Esther, preciso falar com Teresa." "Peça que entre. Sei que não é horário de visita, mas ela ficará feliz em saber que já estou melhor." Esther, olhando fixamente para os olhos de Isabel, respondeu: "Isabel, entenda. Teresa não poderá visitá-la assim como espera, pois ela está separada temporariamente de você." Isabel, sem entender, percebeu que a enfermeira não estava usando máscara. Como não se lembrava do que vira enquanto estava no hospital, ficou a pensar que havia sido transferida de um hospital para outro. Perguntou: "Por favor, me diga. Acaso fui transferida de hospital?" "Bem, podemos dizer que sim e que não. Você fez uma longa viagem para chegar até aqui, e logo compreenderá o que houve com você." Isabel finalmente se lembrou das coisas que havia ouvido na casa espírita sobre o pronto-socorro do além, e finalmente indagou: "Esther, por favor, me responda a verdade, por acaso morri?" Esther sorriu, olhou para Isabel com compaixão e pacientemente disse: "Minha filha, se você estivesse morta, certamente não estaria aqui falando comigo." Isabel respirou aliviada, mas Esther continuou: "Se tem algo que você precisa aprender, minha filha, é que a morte não existe, o que há é apenas uma mudança de estado. Você abandonou seu corpo dilacerado pela enfermidade, e agora continua a viver no corpo espiritual, desfrutando da verdadeira vida. A morte, minha filha, é apenas uma grande viagem, a qual todos que vivem na crosta terrestre sabem que um dia farão. Muitas pessoas temem a morte por pensar que ela é o fim de tudo, mas esse fim que as pessoas temem não existe, pois a morte é apenas um canal usado para que cada espírito volte a seu lugar de origem, que é o espiritual, e pense calmamente no que fez durante sua estada na órbita terrestre, e como poderá melhorar as falhas que não conseguiu reparar. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, permite que o espírito que volte à Terra por meio da reencarnação possa avaliar suas falhas e corrigir seus erros,
Sem contar que ainda terá a oportunidade de reparar suas faltas também com os desafetos do passado. Esther fez uma pequena pausa antes de concluir. Você, minha filha, voltou ao lar, portanto, não fique a se preocupar com aqueles que deixou na terra. Agradeço ao Pai por você ter sofrido e aprendido que somente o caminho do amor e do perdão elevará os espíritos para esferas mais altas. Isabel sentiu seu coração vibrar de contentamento, pois realmente tudo o que havia aprendido nos últimos tempos na casa espírita era verdadeiro. Lembrou-se de seus pais, e sentiu seu peito enternecer. Esther aplicou um passe em Isabel, pois pôde perceber a sua excitação, e isso não era bom para sua recuperação. Em poucos minutos ela adormeceu, e dessa vez foi um sono tranquilo e reparador. Manuel estava contente, pois naquele dia havia começado em sua nova função: receber os recém-chegados da terra. E ele estava ansioso para começar a visitar principalmente aqueles que estavam alojados nos quartos do pronto-socorro. Marisa havia dito a Manuel que ele teria uma surpresa, porém ele não pensou no assunto. No dia seguinte, com Joel, foram primeiro à ala masculina, e logo fizeram a primeira visita a um senhor que havia partido da terra devido a uma grave enfermidade, um tumor que tomara conta de seus ossos, e sentia dores atrozes, pois ainda achava que estava encarnado. Manuel ficou a observar Joel, que se posicionou ao lado do leito daquele senhor e, espalmando as mãos sobre o enfermo, deixou que fachos de luzes saíssem das palmas de suas mãos. O homem foi se tranquilizando, e finalmente adormeceu. Manuel comentou: na casa espírita que frequentava enquanto estive encarnado, sempre nos momentos dos passes eu não via essa luz, mas sentia algo que me trazia paz, e sempre que estava com problemas a atormentar minha mente, ao tomar os passes, me sentia melhor, mais calmo. Joel, sorrindo, respondeu: Manuel, você não via porque não tinha a sensibilidade para isso, mas sentia os efeitos benéficos dessa energização. Agora você vê porque está desencarnado, e como ser espiritual vê tudo o que se passa. No momento em que seu divanir tomou o passe, as dores atrozes que estava sentindo foram melhorando, a ponto de ele adormecer, mas, por estar apegado em demasia à matéria, seu perispírito ainda não estava totalmente lúcido, achando que se encontrava num hospital. Mas a nossa tarefa é trazer tranquilidade para os recém-chegados da Terra, por meio das luzes curativas que podemos emanar. Sendo assim, logo após o passe a pessoa volta a dormir, e cada vez que acordar se sentirá melhor, e logo descobrirá que não está mais entre os encarnados, e que também já não se encontra mais doente. Joel silenciou por um breve momento, e então prosseguiu. Uma das coisas que aprendemos na colônia é que todo o trabalho que realizamos em benefício do próximo será sempre em equipe, ou seja, hoje eu comecei a cuidar do seu divanir, mas amanhã será outro. Não existe um paciente meu, mas um irmão recém-chegado que precisa dos nossos cuidados. Manuel estava surpreso com tudo o que aprendia, pois jamais imaginara que a vida extraterrena fosse maravilhosamente complexa. E Manuel começou a sua nova tarefa com afinco, pois a cada dia que se passava ele aprendia algo novo, principalmente com respeito aos diferentes tipos de passes, que iam desde a cura até o tratamento emocional, sobretudo com aqueles que haviam tido uma passagem traumática. Já fazia quase uma semana que Manuel estava nesse trabalho, quando, de repente, visitando a ala feminina, foi convidado por Joel para dar um passe especial em uma desencarnada que havia chegado há poucos dias da Terra. Manuel entrou no quarto sem pensar em nada, e de súbito parou ao lado do leito. Joel sabia de quem se tratava, e ficou observando a fisionomia de Manuel, que mudara visivelmente, disse: lembre-se de que aqui somos todos irmãos, e você terá que manter o equilíbrio, pois, se ela se encontra em nosso meio, certamente fez por merecer. Manuel estava mudo e, olhando para os contornos de Isabel, pôde ver o quanto ela estava mudada,
pois já não tinha mesmo a beleza da moça por quem se apaixonara enquanto esteve na terra. Correndo os olhos por seu corpo, disse ao companheiro: Joel, qual foi a causa de sua passagem? Pelo que fiquei sabendo, uma tuberculose que acabou com seu corpo físico e que deixou também seu perispírito doente. Manuel se apiedou de Isabel e espalmou suas mãos sobre ela, deixando que fachos de luzes de diferentes cores, como azul, violeta, laranja, verde, a envolvessem. Joel ficou satisfeito ao observar o bom desempenho do companheiro. Depois de aplicar o passe em Isabel, Manuel pôde ver que a enferma dormia placidamente, e que seu aspecto começava a melhorar visivelmente. Sem entender, perguntou: O que houve comigo? Por que senti tantas luzes saírem de minhas mãos? Isso se chama amor, Manuel. Você colocou todo o seu amor para ajudar Isabel. É isso que os encarnados devem fazer quando estão administrando passes aos necessitados que vão até as casas espíritas. Não devem fazer de forma mecânica, devem colocar todo o amor no que estão fazendo, para que surjam maiores resultados, permitindo assim que os irmãos responsáveis pela energização tenham maior mobilidade em ajudá-los. Então você está dizendo que os passes nas casas espíritas são administrados pelos desencarnados? Sim. Os trabalhadores das casas administram o passe, e o encarnado só é o meio pelo qual se realiza o trabalho. E hoje você pode notar a diferença colocando o amor no momento em que oferece ajuda. Portanto, meu irmão, assim como hoje trabalhou com o coração para ajudar a nossa irmã Isabel, deverá fazer com todos os recém-chegados, e você sentirá a alegria de poder ajudar. Manuel ficou feliz, pois o fato de ajudar sua ex-esposa o ajudou também, já que agora ele aprendeu que os passes, tanto nas casas espíritas como nos prontos socorros dos desencarnados, são um ato caridoso, também realizado por Jesus, pelo fato de impor as mãos nos momentos de cura aos doentes. Manuel percebeu que Isabel continuava a dormir tranquilamente e se lembrou de que havia mais recém-chegados para visitar. Assim que saiu do quarto de Isabel, Manuel sentiu a felicidade de se doar em favor dos necessitados, principalmente aquela que fora sua esposa enquanto esteve encarnado. Passados alguns dias, Isabel conversava animadamente com Marisa, José e Naná, falando sobre as agruras de sua vida como encarnada, quando finalmente ouviram uma batida na porta. Isabel sentiu em seu coração que se tratava de Manuel, e percebeu seu coração palpitar. Foi José quem disse, sorrindo: Entre, meu filho. Manuel entrou timidamente no quarto, e procurou desviar seu olhar de Isabel. Foi seu José quem disse: Isabel já está bem melhor e, se tudo continuar a correr bem, percebemos que logo poderá sair e passear no jardim. Manuel sorria, mas não estava prestando muita atenção ao que seu José dizia. E foi Marisa quem disse aos demais: Vamos. Acredito que eles têm muito que conversar. Todos se despediram de Isabel, e também de Manuel, e se retiraram. Manuel sentia-se envergonhado, pois sabia que fora o causador dos muitos sofrimentos de Isabel. Como não bastasse, lembrava-se também do que fizera Isabel quando ela atendia pelo nome de Carmen. Manuel baixou os olhos e perguntou timidamente: Como está se sentindo? Estou me sentindo bem, disse ela, encabulada. Manuel gaguejou um pouco e logo em seguida perguntou: Você ainda sente os sintomas da doença que a vitimou? Não. Graças à bondade divina, estou curado e acredito que amanhã poderei sair desta cama. Manuel baixou os olhos e deixou que as lágrimas corressem pela face quando balbuciou: Isabel. Peço que me perdoe. Manuel. Quem tem que te pedir perdão sou eu. Afinal, eu te traí, e ainda fui a mentora da sua morte. Naná já me contou que você estava sabendo. Sim. Mas saiba que você não tem culpa, pois tentou impedir que Hamilton cometesse aquele desatino,
Se ele não o fez foi para sanar uma dívida que eu tinha para com ele. Isabel não estava entendendo muito bem, e pensou que ainda Manuel fosse apaixonado por ela, mas ele já havia aprendido a ouvir os pensamentos, e respondeu: Não, Isabel. Eu não a amo. Na verdade descobri que nunca a amei. O que senti por você foi uma paixão que me aprisionou em uma ilusão, pois passei a minha vida inteira acreditando que você fosse a mulher da minha vida. Hoje sei que amor não é nada daquilo que um dia senti por você. Se eu não tivesse insistido naquele casamento, muitas coisas talvez tivessem sido evitadas. Isabel ficou olhando para Manuel, e pôde ver o quanto ele estava sendo sincero. Mas preferiu nada dizer, pois estava de pleno acordo com as palavras de Manuel. Compreendeu que, se ela sofrera, foi por capricho, sem se dar conta de que eles tinham dívidas a sanarem juntos. Manuel não tocou no assunto de sua existência anterior, e cuidou somente de lhe pedir perdão, primeiro por ter insistido em um casamento que ele também sabia que não iria dar certo e segundo pelas armações que fizeram em nome da vingança. Isabel ficou sabendo que fora Manuel quem preparara tudo para que ela fosse presa como cúmplice de tráfico de drogas, e percebeu que ele havia sido vítima de seu orgulho. Assim, respondeu: Manuel, eu te perdoo, você me perdoa, pois não foi apenas você quem errou. Eu também errei para com você e para com nossos filhos. Hoje me arrependo de muitas coisas, mas agora é tarde demais. Não, Isabel, disse Manuel. Nunca é tarde demais, pois Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos dá tempo para que nos reajustemos com as pessoas antagônicas a nós, principalmente para nos reajustar evoluindo para a perfeição, mediante a reencarnação. Portanto, nunca é tarde demais. Sempre haverá tempo para recomeçar. Isabel percebeu quanto Manuel estava diferente e, sorrindo, disse: Manuel, por que você perdeu tanto tempo tentando me prejudicar? Foi por ciúme? No começo, pensei que estivesse, sim, com ciúme, mas depois descobri que estava cego pelo meu desejo de vingança, pois, se eu tivesse aplicado o que havia aprendido na casa espírita, não teria sofrido tanto. Hamilton hoje está em uma outra colônia, pois recebeu a ajuda de sua mãe, e me parece que está se reerguendo. Quanto a você, tenho certeza de que logo ficará bem, pois aqui há vários cursos que poderá frequentar e aprender sobre a bondade infinita de Deus. Isabel, naquele instante, levantou-se e disse: Manuel, nós erramos, nos ferimos, nos maltratamos e nos vingamos, pois, quando tive a ideia de acabar com tua vida, foi justamente por vingança. Por isso, peço que me perdoe, quero viver em paz com você e com minha consciência. Manuel se aproximou de Isabel e abraçou como se abraça uma irmã querida, e foi Isabel quem disse: Manuel, conversando com você, pude notar que tudo o que nos aconteceu foi resultado de uma ilusão. Você alimentava a ilusão de que me amava, e eu de queria me vingar de você caso destruísse a sua vida carnal. Tudo não passa de uma ilusão, que nos causa sofrimento e dor, mas de ilusão que a vingança causa. Achar que seremos felizes por nos vingar, é enganosa ao extremo, pois a vingança destrói a nós mesmos lentamente. Manuel pôde ver que sempre gostara de Isabel, mas com um amor puramente fraternal, e que havia crescido muito com as lições dolorosas que a vida terrestre lhes deu, oferecendo assim a chance de reajustarem-se perante a vida e perante si mesmos. Depois de se abraçarem, Joel finalmente entrou e disse que ela poderia sair para dar umas voltas no jardim. Com alegria, Manuel saiu a passear com Isabel. Ao chegarem perto de um lago, onde as águas límpidas espelharam o rosto dos dois irmãos, finalmente Isabel disse: Manuel, que este lugar seja para sempre o lugar onde nós pudemos compreender os nossos erros e finalmente estabelecer a paz. Pois juntos aprendemos que só os fracos têm o desejo de vingança. E infelizmente fomos fracos ao sucumbir a esse desejo.
Os dois sorriram e caminharam pelas belas paragens espirituais, firmando nos corações que daquele momento em diante seriam sempre bons companheiros de jornada. Fim. Nota da autora espiritual. Muitas vezes somos acometidos por sentimentos que nos elevam e por outros que nos destroem, acabando de uma vez com nossa paz. Um desses sentimentos é desejo de vingança, seguido pelo ódio, que muitas vezes nos atrapalha a marcha. O ódio nos faz perdedores de nós mesmos, pois acabamos perdendo até nossos ideais, e principalmente nossa essência. Alguns enveredam por esse sentimento sem conseguir compreender as máximas do Cristo de perdoar 70 vezes 7 vezes, o que implica no comprometimento do futuro, sem se darem conta de que esse sentimento que permeia muitos corações acaba por atrapalhar a marcha evolutiva, cegando a visão daqueles que o sentem. O odiento não tem paz, nem tampouco terá enquanto não aprender a perdoar as ofensas e principalmente o ofensor. O odiento acaba massacrando seu coração com um desejo de vingança que, seguindo a lei natural de causa e efeito, acaba por se voltar contra ele de alguma forma. Quando Jesus instou seus seguidores a perdoar, sabia do que o ódio é capaz e do comprometimento que este traz para o futuro. Aí daquele que diz: eu não perdoo. Assim pensando, desconhece o efeito benéfico do perdão e principalmente das palavras sábias de Jesus. Por que nos atrevermos a ficar enlaçados com algum desafeto sabendo que em dado momento teremos que perdoar? Perdoemos liberalmente nossos irmãos, a fim de sermos perdoados pelo Pai. E, sendo assim, não acalentaremos um desejo que nos machuca e maltrata, aprisionando-nos numa corrente negativa que nos faz prisioneiros de nós mesmos e de nossos desejos. Rompamos os laços perdoando as ofensas de nosso ofensor, pois somente assim evitaremos dificuldades futuras. A ilusão muitas vezes acaba por nos cegar a ponto de acharmos que fomos feridos em nossos mais profundos sentimentos, e acabamos sendo movidos por essa ilusão corrosiva, que nos leva pelo ressentimento e nos faz pensar em um desejo cego de revidar o mal com o próprio mal. A vida responderá de acordo com nossas ações, quem pratica o mal receberá o mal na mesma proporção, e da mesma forma quando fazemos o bem. Nunca nos esqueçamos de que em um momento somos ofendidos e num momento posterior somos os ofensores, e, assim como queremos ser perdoados pelo Pai, perdoemos liberalmente, como o Pai Celestial nos perdoa liberalmente todos os dias. Margarida da Cunha. Verão de 2007. Fim. Por favor, quem puder ajudar na compra de um computador, o link de doação está na descrição do vídeo, pode ser através de Pix ou PayPal. Gratidão. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Se este canal for cancelado pelo YouTube, perderemos o contato e para que isso não aconteça, venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.